A graça e a paz do Senhor, pastor Luiz Roberto, dando continuidade ao estudo sobre os profetas maiores. Hoje nós vamos falar de Jeremias, vamos falar da chamada do profeta Jeremias. Jeremias significa Jeová estabelece, né? Então já tem assim um significado bem forte no nome, porque Deus estabelece as coisas para Jeremias e estabelece o próprio Jeremias, né? E Jeremias, filho de um sacerdote, ele é de linha sacerdotal, o pai dele, Ilquias, sacerdote de Anatote, né? Uma cidade de Benjamim, e essa cidade, Anatote, é uma cidade sacerdotal, é uma cidade só de sacerdotes, né? E ali foi aonde Jeremias foi criado, foi ensinado, foi preparado, né, pelo seu pai, Ilquias. E ali, essa cidade sacerdotal é uma cidade que vem ali dos primeiros tempos, né, que foi ali dividida por Josué. Ali em Josué capítulo 21, verso 17 e 18, lá está o registro sobre Anatote, a divisão da terra, né, aonde foi dada Anatote para os sacerdotes. A palavra do Senhor veio a Jeremias repetidas vezes. O Senhor não falou apenas uma vez com Jeremias e decifrou, resolveu tudo de uma vez. Não. O Senhor foi falando de tempo em tempo com Jeremias, né? A chamada dele, é claro, né, que foi uma chamada onde o Senhor desperta Jeremias para o seu ministério profético, mas durante o tempo do seu ministério, o Senhor ia falando com Jeremias, tá? Então, várias vezes o Senhor levou a palavra até Jeremias. E durante o seu ministério profético, teve ali um período, né, de 40 anos que ele profetizou, e até o exílio babilônico. Durante o exílio veio a palavra do Senhor ali também repetidas vezes, ok? O Senhor adverte e prepara Jeremias. Aí isso nós vamos ver ali no capítulo 1 de Jeremias, do verso 17 ao 19, tá? Eu vou ler essa passagem. Jeremias capítulo 1, a partir do verso 17. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra a todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então essa palavra do Senhor para Jeremias foi uma palavra bem contundente dentro daquilo que Deus já estava alertando Jeremias para as dificuldades que ele iria enfrentar, né, diante do rei, diante do povo, diante dos sacerdotes. Então, as dificuldades iam ser grandiosas, né? Mas o Senhor fala assim, no final: ouve a palavra do Senhor, né? Pelejarão contra ti,
mas não prevalecerão. Aleluia, né? Porque eu sou contigo. Então o Senhor já estava preparando Jeremias, falando: não temas, porque eu sou contigo. Pode se levantar o que for, quem for, mas eu sou contigo. Vão pelejar contra você, mas eu vou te dar vitória, né? Então, Jeremias já foi alertado de toda a dificuldade que ele iria passar. E também ele sabia que, mediante a todas as dificuldades, o Senhor era com ele e que o Senhor ia dar vitória nas suas mãos. Ok? Então, o Senhor faz essa advertência, né? E ele fala também: eu te ponho por cidade fortificada, né? Por coluna de ferro, por muralha de bronze, né? Então, o Senhor estava dando a Jeremias um poder, uma força grandiosa, porque nada iria abalar Jeremias, né? É claro que ele ia sentir o impacto de todas as coisas, de todos os ataques, mas ele, como cidade fortificada, né, uma cidade fortificada, ela não é abalada, ela não é invadida pelo inimigo, né? Coluna de ferro, nada desaba sobre a sua cabeça. E uma muralha de bronze que é fortificada para impedir a invasão da cidade pelo inimigo. Então, o Senhor estava colocando Jeremias dentro de condições bem definidas para que ele pudesse suportar as pressões, as dificuldades do seu ministério profético, tá? E ele também fala que ele iria, até os reis de Judá viria contra ele, né? O povo de Israel também viria contra ele, os príncipes, né? Os sacerdotes, né? Então, era tudo contra a Jeremias. Então, Jeremias, ele estaria praticamente sozinho. Ele não poderia contar com ninguém a não ser com Deus, tá? Então, ele ia passar por dificuldades muito grandes, né? E Deus sabia de tudo isso, e Deus estava sustentando, fortalecendo Jeremias para que ele pudesse passar por toda essa dificuldade, tá? E no verso 19, né, ele fala da vitória, né? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, né? Então viria os inimigos lutar contra ele e tal, aquela batalha toda, mas ninguém ia prevalecer sobre Jeremias, né? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então o Senhor, Deus de Israel, estava com Jeremias, sustentando, fortalecendo Jeremias dentro da condição dele para que ele vencesse toda a luta, toda a batalha. E assim nós fazemos essa introdução sobre o chamado de Jeremias, e depois também nós vamos falar mais a respeito do ministério profético de Jeremias. Então, por enquanto, nós vamos ficar nessa lição, no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém.